Olá, pessoal, boa noite. Bom, boa noite para quem tá chegando depois, né? Para quem vai ver a live gravada. Por que uma live sobre o prazer? Por que é que o prazer é um assunto que ele é tão importante na nossa vida, no nosso dia a dia, para tudo? Beleza, Fabrícia, valeu. Para tudo que a gente faz, o que é esse prazer, né? A gente vive numa cultura que nega o prazer, a gente vive numa cultura que valoriza o sofrimento. Vocês já sentiram isso? Que muitas vezes uma pessoa é valorizada porque ela é sofrida. Muito é dito sobre isso, né? As pessoas acham que é interessante chamar de guerreira. Gente, eu tenho uma pirraça quando me chamam de guerreira. Porque o que é o guerreiro, né? Aquela pessoa que mata um leão por dia para sobreviver. Eu vi uma vez, há um tempo atrás, uns poucos meses, agora na pandemia, num grupo desses no Facebook, uma pessoa contando toda uma história de sofrimento. E eu gosto muito de ler os comentários. E eu comecei a perceber o quanto que as pessoas batiam palma e o quanto que as pessoas traziam a ideia do valor dessa pessoa por tudo aquilo que ela viveu e sofreu. E isso é uma coisa que me preocupa, né? Porque sim, a gente faz muito mais para evitar a dor do que para conseguir prazer, né? Isso é uma coisa própria da nossa programação enquanto ser humano. Beleza, isso é sobrevivente, isso é evolutivo, né? As pessoas ao longo da história, ao longo da vida, elas precisaram aprender a correr do leão na mata, né? A gente precisa sobreviver. O fato da gente correr do leão na mata é muito mais importante para a nossa sobrevivência do que a gente correr atrás daquele prato de comida delicioso, né? Ou da gente viver alguma coisa prazerosa. Por quê? Porque se você não está atento para correr do leão na mata, pode ser uma vez só e nunca mais. E a partir daí cria-se a valorização de tudo isso. Mas o que acontece? O prazer ele é tão importante, tão evolutivo quanto a dor. Ele também garante a sobrevivência da nossa espécie. Ei, Rô, seja bem-vinda. O prazer também garante a sobrevivência da nossa espécie. Veja que nós somos também programados para sobreviver através do prazer. Porque a gente respirar dá prazer, comer dá prazer, beber dá prazer, se reproduzir dá prazer e muito, né? Tudo aquilo que a gente faz que garante a sobrevivência não só do indivíduo quanto da espécie gera prazer. Veja, o nosso corpo ele é todo cheio de mecanismos que nos fazem fazer aquilo que é bom para nós, aquilo que garante a nossa sobrevivência. Então, se existe alguma regulagem lá no nosso cérebro que não está funcionando muito bem, para que a gente beba água suficiente e a gente não bebe, a gente pode morrer de desidratação. Então, dessa forma, sim, é necessário que a gente sinta prazer para que a gente cuide bem do nosso corpo. Que delícia, que saudade de você! Então, eu questiono muito essa questão do prazer como um problema, né? É visto na nossa cultura como um pecado, como uma coisa ruim, como uma coisa que leva a tomada de decisões ruins. Gente, vão falando comigo, digam pra mim, assim, vocês sentem isso também? Eide, vocês sentem isso também? O quanto que muitas vezes o prazer é visto como uma coisa ruim, egoísmo,
né? Como é que pode eu sentir prazer com alguma coisa? Será que aquilo que eu faço de bom para mim é uma coisa ruim? E essa coisa do egoísmo é muito interessante também, né? São palavras que vão criando todo um sentido que a gente vai incorporando, que muitas vezes é até diferente daquilo que está no dicionário, né? O egoísmo, a humildade, são palavras que parece que vão tomando aí conceitos próprios. Então, é importante que a gente observe muito isso. E cada uma das coisas que a gente vive na vida que envolvem essa sobrevivência vão gerando prazer. Então, sim, o prazer, ele não é só desejável, mas ele é necessário para a nossa vida. Se uma pessoa, por exemplo, não gosta de água, se ela não sente prazer em beber água, o mais provável é que ela não vai beber água. A Fabrícia está falando que prazer é coisa de gente preguiçosa, sexual para mulher é tabu. Fabrícia, essa questão do sexual, né, do prazer sexual ser tabu, é uma coisa muito interessante. Veja que religiosamente, né, e eles foram capazes de trazer as coisas dessa forma pra gente. A mulher mais importante da religião, ela concebeu sem sexo, né? É difícil pra gente dizer o que foi que realmente aconteceu naquela época, mas é isso que é passado pra gente. Exatamente, né? A mocinha nunca é sexy. Então, como que a gente pode lidar com tudo isso, sendo que essa grande referência para o mundo ocidental vem assexuada, né? E eu não tô falando isso, gente, com nenhum tipo de julgamento, tá? Eu sempre fui apaixonada por essa mulher, por Maria. Realmente, assim, sempre foi para mim um exemplo de bondade, enfim, de tudo aquilo que a gente conhece. Mas a história traz pra gente dessa forma, que essa mulher era assexuada. Como que é possível? Inclusive eu conheço, né, muitas mulheres que sentem vergonha em comentar da gravidez, mesmo mulheres casadas, porque de qualquer forma não está à altura dessa referência de mulher. Então, é preciso que a gente comece a olhar de que forma que esse prazer é trazido para nós enquanto sociedade. Porque, veja, em pleno século XXI, a gente não precisa mais correr do lobo nem do leão da mata o tempo todo, né? E esse processo no nosso metabolismo da adrenalina, que é do medo, que é o da fuga, que é evitar a dor, ele é programado para que a gente use ele de vez em quando, né? Num momento de necessidade, que é aquele momento em que você precisa correr daquilo e todo o seu metabolismo ele prioriza a adrenalina. Então é preciso que a gente entenda que evitar a dor é alguma coisa que a gente precisa fazer num momento, não a vida toda, né? Então, se a gente entra nessa ideia de que uma mulher valorosa, por exemplo, é uma mulher sofrida, é uma mulher guerreira, é uma mulher que trava uma batalha por dia para sobreviver, isso é que é ser uma mulher de valor, a gente provavelmente vai criar estratégias na nossa vida, estratégias no nosso dia a dia para manter o nível de sofrimento. Eu me lembro, eu estava falando com uma cliente ontem mesmo sobre isso, o dia que eu fui ter a minha primeira filha, né? Eu tenho 3 filhos adultos já, minha filha vai fazer 22 anos agora, e eu me preparei, né? Fui para a maternidade uns dias antes, fazer um curso para casais que iam ter bebês. E a gente teve 4 encontros nesse curso e um deles era com a obstetra, um com a enfermeira, com o pediatra e com o anestesista.
Eu queria parto normal, mas eu entendi da palestra do anestesista que a gente ia ter a dilatação normal até um determinado tempo, e a partir dali tomaria a analgesia e a expulsão e tudo mais ia ser feito com esse medicamento. E eu saí de lá felizinha da vida, né? Porque eu sempre tive muito medo do parto. Porque, novamente, as pessoas contam as tragédias, mas elas dificilmente contam as facilidades e as felicidades. A gente também é programado para isso. Então, a gente sempre escuta história de parto sofrido, mas a gente não escuta história de parto tranquilo. E eu tinha pânico, medo desse parto normal, mas não pela minha filha, eu vou lá e eu vou ter, porque é o melhor para ela e tudo mais. E me tranquilizei com a história do parto com analgesia. E quando eu estava indo para a maternidade, no dia, na hora de ter o neném, eu olhei para o meu marido e eu fiquei nervosa, fiquei preocupada, meio chorosa. Ele falou: o que que foi? Eu falei: que tipo de mãe sou eu? Que vai para um parto tomar analgesia para nascer esse bebê? Por que é que eu estou me recusando a sentir dor para nascer a minha filha? Gente, eu tive uns 5 minutos de pânico ali. Ele olhou para mim com tanto amor, com tanta tranquilidade, com tanta compreensão. Eu acho que ele deu umas 2 respiradas antes de me responder. Botou a mão assim, estava no carro, botou a mão assim na minha perna e falou para mim: Patrícia, você não tá indo para a maternidade para sentir dor. Você tá indo para a maternidade para colocar um bebê no mundo. Esse é o seu propósito. Aquela palavra, acho que aquilo ali eu até respirei de volta, né? Aquela palavra dele me deu uma acalmada, me colocou de volta no meu centro. E realmente, né? Naquele momento eu estava julgando o meu valor enquanto mãe pelo tamanho da dor que eu ia sentir. Então, antes de falar de todo o prazer que a gente pode sentir e deve sentir, é preciso que a gente fale do quanto a gente é programada para sentir dor. O quanto a gente se sente valorizada em sentir dor. O quanto que a gente se sente maior em sentir dor. E isso vai muito das máximas que a gente escuta, né, das palavras que a gente escuta, que a gente aprende, e vai muito também dos exemplos de mulher que a gente tem na vida, né? Eu fiz uma constelação uma vez que foi muito interessante isso, que eu comecei a perceber que a cliente, ela estava encontrando situações para se fazer sofrer, né? E aí a gente colocou o sofrimento dentro, né, da constelação, e ela ficou ali agarradinha no sofrimento dela, agarrada no sofrimento. E o que é que a gente foi entender depois? É que a mãe dela era uma pessoa que cultuava muito o sofrimento, cultuava muito a dor, né? Vinha de uma cultura, né, de uma etnia em que a mulher sofrida era muito valorizada. E o que não aconteceu, né? É que essa mulher aprendeu com a mãe que era preciso sofrer para ser valorizada. Então, quando a gente entra, né, nesses conceitos, a gente começa a entender que a dor para essa pessoa, o sofrimento para essa pessoa, não é uma consequência de uma causa, tipo, aconteceu isso e eu, como consequência, sofri. Não, isso são estratégias que a pessoa cria para manter o nível de sofrimento na vida dela. O objetivo é manter o nível de sofrimento. Gente, eu não tô falando isso com nenhum pingo de julgamento, tá? Porque de uma forma ou de outra, nós todos funcionamos dessa forma, criando estratégias para comprovar pra gente a forma que a gente quer ser visto.
Então, se eu quero ser visto como uma pessoa de valor e na minha cultura, né, as mulheres que são valorizadas são sofridas, eu crio estratégias de sofrimento, né? Então, se esse é o seu caso, é bacana começar a olhar que tipo de exemplos, né, a gente tem. Exemplo de mãe, exemplo de vó, uma tia, uma professora, enfim. Quais são os exemplos de mulher que eu tenho na vida? Quais são os exemplos de homem que eu tenho na vida? Quais são os exemplos de casamento que eu tenho na vida, né? E para tudo a gente segue dessa forma. Quais são os exemplos de profissional? Quais são os exemplos de pai, né? De relacionamento pai e filho, relacionamento mãe e filho, né? Então é preciso que a gente olhe, quando a gente vai olhar para o prazer, é preciso que a gente olhe o que está nos impedindo de sentir prazer. Porque, novamente, o prazer é natural. Ele é tão natural quanto respirar. Ele é tão natural quanto beber um copo d'água. Ele é tão natural quanto dormir. Veja que tudo que a gente faz que nos faz bem é prazeroso. Tudo que a gente faz que contribui com a sobrevivência desse indivíduo ou dessa espécie é prazeroso. Quando nós não estamos sentindo prazer, é porque tem alguma coisa que precisa ser olhada. Alguma coisa precisa ser cuidada. Então vamos lá. Queria que vocês fizessem agora um exercíciozinho, né? Como eu disse, é tudo muito prático. Então sentem na cadeira, soltem aí o corpo, soltem os ombros, bem gostoso. Sente os seus apoios, apoio de pé, apoio do assento, apoio do encosto. E eu quero convidar vocês a procurar nesse momento qualquer coisa que vocês estejam vivendo, sentindo, que traz prazer para vocês. Qualquer coisa. Pode ser o encosto, pode ser o toque da roupa de vocês, pode ser a temperatura, pode ser um som, pode ser uma textura, pode ser estar aqui na nossa live. O que é que traz prazer para vocês? Vocês podem colocar aqui, escrever para mim? Eu vou adorar ouvir aí, ler o que vocês têm a dizer. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Até respirar é prazeroso. Vamos lá? O que é que traz prazer para vocês nesse momento? Gente, a gente nega tanto prazer na vida da gente, a gente se limita tanto, limita o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo foi feito para sentir prazer. E a gente limita isso no nosso corpo. A gente trava isso no nosso corpo. Então vamos lá, coloquem aí para mim o que é nesse momento. Pode ser qualquer coisa que traz prazer para vocês. Pode ser roupa quentinha. Gente, olha que delícia. Olha que delícia, deu o frio do caramba que tá aqui nessa terra. Uma roupa quentinha. Ó, tô sentindo aqui a textura do meu casaco, que delícia. O silêncio para estarmos aqui, assistindo você enquanto a minha família assiste TV um tempo para mim. Gente, isso é absolutamente prazeroso. Olha que delícia, eu senti que estão todos bem cuidados, que eu também, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? É que muitas vezes a gente busca o prazer no evento, a gente busca o prazer numa viagem, a gente busca o prazer na reforma da casa ou numa casa nova, a gente busca prazer numa noite especial. Mas o que acontece, gente? Se a gente estiver acostumado em sentir dor, naquele momento que é o momento que está esperado para sentir prazer, o que é que a gente vai levar para esse momento? O que a gente está acostumado a viver? Não se enganem.
né? Sentir prazer é hábito, é permissão interna. A gente não precisa fazer nada para sentir prazer. A gente só precisa se permitir, porque o nosso corpo é programado para nos dar prazer. Prazer em tudo, né? Mas o que acontece? A gente limita tanto o prazer que a gente sente na vida. A gente vai se secando tanto por falta desse prazer, que aí chega em certos momentos que a gente desconta em alguma coisa. Pode ser na comida, pode ser na bebida, pode ser no sexo, pode ser na compra, pode ser em qualquer coisa, né? Mas talvez se a gente se permitisse sentir o prazer que a gente pode sentir com cada coisa, talvez a gente até esperasse menos que o outro nos proporcionasse prazer. Porque o prazer não é uma coisa proporcionada por outro ou outra pessoa ou outra coisa, né? O prazer é proporcionado por mim, pelo meu corpo, né? E eu não estou falando com isso que ninguém é desnecessário, não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa se acostumar a sentir prazer. A gente precisa se permitir sentir prazer. Isso vira uma coisa natural, uma coisa livre e desimpedida. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender. São duas coisas que precisam acontecer, né? O primeiro é eu preciso entender o que está me privando de sentir prazer. O que é que está me limitando, me travando de alguma forma? O que eu acredito, o que eu sinto, o que eu escuto que faz com que eu me limite dessa forma, né? Com que eu não me permita sentir prazer em tudo que eu faço ou em várias coisas que eu faço. E a outra coisa é uma questão de hábito, né? Qual é o hábito que eu tenho de sentir prazer? Então vamos lá. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa pode ser prazerosa, né? No sentido da satisfação. O que é que me traz satisfação? Então, sim, nas tarefas, Fabrícia está dizendo que está aprendendo a sentir prazer nas tarefas cotidianas. Claro! Olha que perfeito! Né? Sentir prazer em tudo que eu faço. Sentir satisfação em tudo que eu faço. Eu posso, por exemplo, sentir... Gente, isso é trazer para a consciência, tá? É ampliar a consciência. É sair de um modelo de evitar a dor para entrar num outro modelo de sentir aquilo que me satisfaz. Perceber aquilo que me satisfaz. Então, por exemplo, tá um frio de rachar. Aqui dentro tá quentinho. Opa, eu posso trazer isso para minha consciência. Olha que quentinho que tá aqui. Errou. Olha que quentinho que tá aqui, né? Tá gostoso a textura disso aqui? Nossa, tá gostosa a textura disso aqui. Eu trago muito para mim. É isso mesmo, Rô? Você enviou a solicitação para participar? Eu vou aceitar, eu quero. Vem falar comigo. Se for, eu aceito agora. Só me fala se é isso mesmo ou se foi engano, tá bom? Então, é preciso que eu comece a criar esse novo hábito. Esse hábito de sentir prazer. Eu imaginei, eu te conhecendo, eu imaginei. Mas eu já ia... Não, desculpa nada, eu já ia aceitar. Sem correria, sem pressão, dentro daquilo que eu consigo fazer agora. Fechou, Fabrícia? O que a gente precisa é criar uma vida que satisfaz, gente. Por que é que eu vou viver na sofrência? Não, por mais que me digam, eu não sou melhor porque eu sofro. Porque eu sofro, o máximo que pode acontecer é eu ser resistente. Gente, eu não tô falando aqui de tragédia não, tá? Eu não tô falando de ninguém que perdeu um familiar. Eu não tô falando aqui de ninguém que tá desempregado. Eu não tô falando nada disso. Mas vamos falar aqui de quem tá com a vida mais ou menos sustentada,
tá? O fato de eu estar sofrendo demais, muito provavelmente é porque eu tô resistente. Você vê, gente, olha só, se a vida segura, puxa o meu cabelo e eu vou, não tem dor, né? Não tem dor. A resistência nos causa dor. Então, muitas vezes eu tô sendo ingrata com tudo aquilo que eu tenho. Muitas vezes eu tô olhando mais o que falta do que eu tenho, né? E aí a gente vai olhar para aquele clichêzaço do copo meio cheio, meio vazio e vai entender que isso é a mais pura sabedoria da vida. Sim, eu posso olhar para o mesmo copo a partir daquilo que eu tenho, a partir daquilo que falta. Então, é preciso entender qual está sendo a minha abertura para sentir prazer, né? E aí a gente percebe que quando começa a se permitir, o prazer acontece naturalmente. Não é preciso fazer nada. É preciso apenas trazer para a consciência aquilo que me agrada. Então, por exemplo, eu falei, né, que eu tenho 3 filhos adultos, marido e tudo mais. Em casa, minha casa é cheia. E uma coisa que eu tenho o hábito de fazer é trazer para minha consciência, quando a gente está junto, a risada deles. Então, todas as vezes que a gente está junto e ou eles estão conversando, eles estão animados, eles não precisam nem estar no mesmo ambiente que eu. Só de escutar a risada deles, uma onda de prazer me invade. Porque é uma apreciação, é uma satisfação gigante vê-los todos se entendendo, vê-los todos se dando bem, vê-los vivendo momentos agradáveis. Então veja, quando a gente fala de prazer e que cria essa coisa, o prazer, gente, isso é satisfação. Então, tudo que vocês puderem trazer para a consciência que satisfaz vocês, vocês vão estar se acostumando a sentir prazer e satisfação. E sim, quanto mais a gente procura alguma coisa na vida, mais daquilo a gente encontra. E isso não tem nada de clichê, pode ser batido, mas é absolutamente profundo. Né? Então, no meio do dia, quando eu coloco aquele monte de foto de flor, de coisa aqui para vocês, é porque entre um atendimento e outro, o que eu faço? Eu vou pro meu jardim. Ele é gigante? Não, gente, ele é meu. Então, ele é exatamente aquilo que eu tenho. E eu poderia ficar assim, nossa, como eu queria ter um espaço gigante, maravilhoso. De que me adianta? Né? Esse é o meu espaço, esse é o espaço que eu tenho. Então, eu aprecio cada pedacinho desse lugar. Então, o que eu coloco para vocês é compartilhando a minha experiência, compartilhando o meu prazer, a minha satisfação. Então, sim, muitas vezes o meu marido tá ali, estamos vivendo, eu tiro aquele momento, eu trago para minha consciência o prazer de olhar para ele, o prazer de apreciar esse homem que eu escolhi para viver a vida inteira comigo. Então, esse é só um exercício de apreciar aquilo que a gente tem na vida. Por muito tempo eu fui uma pessoa muito perfeccionista, exemplos de mulheres que eu tinha de que era preciso ser perfeita. Então eu tinha o hábito de buscar, como todo bom perfeccionista, eu buscava o quê? A falta. O perfeccionista, né? Aqui generalizando, fazendo uma generalização bem grosseira, o que o perfeccionista faz? Ele busca o que falta para aquilo ser perfeito. Então, ele entra nos lugares e ele começa a procurar o erro. Sabe que ele procura o óleo? O perfeccionista procura o erro. Então, eu tinha esse hábito. O hábito de procurar o que faltava. O hábito de procurar o que estava ruim naquela situação. E aí, um dia, eu enchi o saco daquilo. Porque, gente, procurar o que é ruim drena a gente. Tira a nossa força, tira a nossa energia e leva a gente para procurar aquilo que incomoda o tempo todo, né? Então, o tempo todo a gente tá
conectado com uma energia de insatisfação. É isso mesmo, Cíntia, a gente precisa se acostumar com a felicidade. E aí, qual foi a minha sacada na época? Eu pensei assim, de hoje em diante, cada vez que eu procurar alguma coisa, encontrar alguma coisa que eu não gosto em algum lugar, eu vou começar a procurar alguma coisa que eu goste. E essa foi uma virada muito bacana para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de elogiar. Eu gosto de elogiar, gente. O mundo já tá tão cheio de críticas. Mas o que acontece? Eu também sou muito sincera. Então, o fato de eu começar a procurar alguma coisa que me agradava, eu sempre encontrava. E isso é muito legal. Porque a gente sempre pode encontrar, em qualquer momento e em qualquer situação, alguma coisa boa. E é exatamente isso que a Cíntia colocou aqui. É ligar o radar para o que é bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se revoltar contra o radar que a gente tem ligado para o que é ruim? Não. Aqui a gente não exclui nada, né? Porque exclusão gera compensação e a gente não quer isso. Cada vez que eu me repreendo por encontrar alguma coisa ruim, eu tô criando outros problemas dentro de mim, tá? Então, o que a gente faz? Quando a gente percebe que tá com o radar ligado pro que é ruim, tá tudo bem. A gente só gira o olhar e começa a procurar aquilo que é bom. Procure aquilo que satisfaz vocês, que agrada, que alegra, que faz bem. Porque não adianta eu correr atrás de querer ter mais dinheiro, de querer ter a promoção, de querer ter a viagem, de querer ter o relacionamento dos sonhos, o que quer que seja, tá? Dessas projeções de futuro que a gente faz, se eu não levar para esse lugar que eu quero ter um agora satisfatório, né? Porque o agora é cada um desses minutos que a gente vive. E quando a gente chegar lá, a gente vai viver o agora lá. Mas se eu não tiver acostumada a sentir prazer, a me satisfazer com o que é, quando eu chegar lá, eu vou me insatisfazer lá também. Né? Então, é preciso que a gente crie esse hábito, esse novo piloto automático. E eu já falei hoje com uma mocinha linda que está aqui nessa live, que se eu tivesse que falar para vocês de uma coisa que vale a pena cada minuto do esforço, é criar um novo hábito consciente. É criar um hábito que você decidiu do fundo do seu coração que aquilo é o melhor para você. Porque na hora que a gente cria um hábito, por mais às vezes demoradinho, né, chatinho, o processo de criar um novo hábito pode ser, mas também pode ser mais fácil. Mas por mais que ele precise de um empenho ao longo dessa criação desse hábito, quando ele está criado, gente, imagina, um piloto automático que te traz felicidade e alegria. Olha que coisa deliciosa. Ei, Rô, seja bem-vinda. Olha que coisa deliciosa que é a gente ter hábitos que foram escolhidos conscientemente para viver tudo isso, tá? E lembrando aqui, né, que a gente sempre precisa olhar se a gente não está sentindo prazer e satisfação, se perguntar, o que é que está acontecendo aqui? Por que é que eu não estou sentindo o prazer que é natural para que eu sinta? A Fabrícia está dizendo assim, vivo cada vez mais o presente, tento não me preocupar muito com o amanhã. É um exercício diário. Fabrícia, é um exercício diário. Mas um exercício que vale a pena, né? Porque às vezes a gente está tão focado no amanhã que a gente vive um agora meia boca. E aí a gente chega no amanhã de novo, vive agora meia boca. E acaba não vivendo nada com muita satisfação mesmo, né? O que é que a gente quer criar, gente? A gente quer criar
um agora tão delicioso que a gente não precisa ficar nem correndo para o passado nem para o futuro, né? Precisa ser uma delícia estar aqui, precisa ser gostoso, precisa ser penoso, né? Ficar no passado ou no futuro, porque o aqui e agora merece ser vivido e está delicioso de ser vivido, né? Então, gente, o que eu queria dizer para vocês hoje era isso, né? Mas lembrando sempre que se isso não está acontecendo naturalmente, é muito bacana vocês se perguntarem por quê, né? Por que é que eu não estou me satisfazendo? Por que é que eu não estou sentindo prazer? E o prazer, ele é vivido nas coisas tão pequenininhas, sabe? Uma vez eu ouvi uma escritora dizendo que ela aprendeu que a felicidade estava entre o pão e a manteiga. O que quer dizer isso? Fica mais leve viver o hoje, mas de fato é um exercício profundo. É isso mesmo, Rô. Quanto aprendizado nessa pandemia. Nossa, muito aprendizado, Fabrícia, muito aprendizado, né? E eu vou voltar ao pão e a manteiga, tá, gente? Que eu não esqueci, não. Mas é muito aprendizado de verdade, né? Mas o que eu vejo, né? Eu tenho um grupo de mentoria, né? No WhatsApp, que a gente trabalha todas essas questões, inclusive várias das pessoas que estão aqui participam desse grupo, que é a Liberdade Emocional, que a gente vai fazendo esse trabalho em paralelo com a vida. Porque o que acontece? Muita gente chega para o autoconhecimento em situações muito difíceis. E não é preciso que a gente viva toda a dificuldade, todo o sofrimento, porque sim, a vida vem sem manual, para que a gente procure esse desenvolvimento, procure ampliar essa consciência, né? Então, é um trabalho que a gente faz em paralelo. Sabe assim, quando você vai para academia, né? Que você vai cuidando do seu corpo com carinho, vai nutrindo esse corpo. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho de nutrir a nossa consciência, a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente olha para a vida e principalmente, né, a forma que a gente olha para a gente e para a nossa história, porque é a partir daí que a gente projeta tudo, né? Muitas vezes, como eu disse mais cedo, a gente pode, na mesma situação, nos mesmos fatos, a gente pode se ver como vítima ou como algoz, né? Como a pessoa responsável pela situação ou a pessoa que sofreu aquela situação. Tudo depende de como a gente olha para os fatos, né? E na maioria das vezes a gente olha se protegendo, né? E se isso pode ser reconfortante, às vezes, na maioria das vezes nos traz uma frustração muito grande. Porque quando a gente é vítima, a gente se coloca na impotência, né? E o que a gente quer mesmo, enquanto adultos, é ter o poder pessoal, né? E aí a gente entra numa outra história, que é se ver como vítima é pesado, né, Rô? A gente entra nessa história de que poder, gente, é pessoal, né? Quando a gente fala poder de uma pessoa com relação a outra, isso não é poder. Isso é manipulação e controle, né? Poder é o contrário da impotência, né? A impotência é eu não tenho recursos. O poder é eu posso, eu sou capaz. E aí é isso, né? Como a Rô muito bem falou aqui, o lugar da potência, do impulso de vida, do poder é um lugar delicioso. Porque esse é o lugar que a gente, enquanto adulto, merece. É a nossa capacidade de fazer por nós. Então a vida pode mudar, a vida pode melhorar, a vida pode ser maravilhosa. Tem coisa que eu não gosto, que eu preferia que fosse diferente? Claro, com certeza, eu sou humana. Mas é possível fazer do aqui e do agora um lugar mais agradável para eu estar? Com certeza também. Ei, Cris, que delícia te ver. Com certeza.
né? Aí a gente volta lá para a felicidade que está entre o pão e a manteiga. O que quer dizer isso? Faz sentido isso para vocês? Que a felicidade está entre o pão e a manteiga? Né? O que quer dizer isso? Saudade, meu bem. Quer dizer que a felicidade está no pequeno. A felicidade está no dia a dia. A felicidade está no cotidiano. Entre o pão e a manteiga é uma coisa minúscula. É um movimento pequeno. A felicidade está aí. A felicidade está em eu ser capaz de me satisfazer com as coisas que estão à minha volta. É eu ser capaz de me satisfazer principalmente comigo mesma, né? Quando eu falo em ter prazer, em criar satisfação, o quanto que eu sinto prazer com a minha presença, o quanto que eu sinto prazer em estar na minha própria pele, o quanto que eu sinto prazer em ser eu, né? E aí a gente volta novamente para os exemplos de mulher que a gente tem. Os exemplos na mídia que a gente tem. As pessoas, as mulheres que são referências na minha vida, elas gostam delas? Né? E eu não tô falando aqui de gostar de mim, de ficar me gabando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, isso aí é compensação, gente. Isso aí é outra história, né? Mas de gostar de verdade, né? De gostar de ser quem eu sou, de me aprovar, de falar, não, putz, eu construí uma vida que eu adoro viver. Né? Eu gosto de me olhar no espelho e falar, pô, que legal, eu gosto de ser você. Né? O quanto que eu sou capaz de sentir prazer sem que nada aconteça para me fazer sentir prazer. Gente, por mais que a gente acredite que o prazer é de fora para dentro, ele não é. Ele é de dentro para fora. Porque eu preciso compactuar com aquilo, com aquela oferta de prazer, porque senão ela não é prazerosa para mim. Né? Pode ter a coisa mais linda, maravilhosa, prazerosa do mundo. Se eu não quiser, eu não vou sentir nada. Se eu estiver emburrada de bico, com raiva do mundo, procurando à minha volta aquilo que me incomoda, eu não vou sentir prazer, coisa nenhuma. Agora, por outro lado, né? Eu posso estar aqui num dia, no meio dessa pandemia, sem poder sair de casa, olhar em volta, olhar para minha família, olhar para o que quer que seja, olhar para o céu e ver bonito, olhar e ver igual outro dia, né? Que eu estava olhando, às vezes eu fico olhando, observando, e aí tinham duas borboletas conversando ali juntas. Quer dizer, natureza, gente, um nada, né? Uma coisa que tá aqui todo dia que a maioria das pessoas nem ia ver. Mas é o olhar para a vida, é o olhar de apreciação, é o olhar de entender, de olhar e falar assim, gente, isso tudo, olha o tamanho que é isso tudo, olha o tamanho que é esse mundo, olha a beleza que existe, né? Olha o privilégio de estar aqui, de estar vivo, de estar vivendo tudo isso, sentindo tudo isso, né? Isso é criar o hábito de apreciar, de satisfazer-se com as coisas. Gente, tá fazendo sentido isso pra vocês? Eu não sei nem quanto tempo tem que eu tô aqui falando. Meu Deus do céu, quase 1 hora já. Tá fazendo sentido isso pra vocês ou é um monte de bobagem sem pé nem cabeça? Falem aí pra mim. Falem pra mim. Tá fazendo sentido isso ou não? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês discordam, que vocês acham que é tudo balela? Fala aí, eu quero saber de vocês, por favor. Contem aí pra mim. Pois é, eu acho sim, Fabrícia, que o prazer ele vem de dentro mesmo, né? Ele é íntimo. Ele é o ângulo de visão individual de cada um, é ótimo. Ótimo. Lembra que, né, uma vez eu falei pra vocês
que amor não é um sentimento entre duas pessoas, é a capacidade de amar. Quando você cria e desenvolve a habilidade de sentir esse sentimento, você é capaz de sentir por tudo e por todos, né? Então, aqui a Rose faz muito sentido. A outra Rô, concordo com a linha de pensamento, dê todo sentido. Que bom que fez sentido para vocês. E eu acho que o prazer, ele é muito parecido com o amor nesse sentido, né? O amor não sendo um sentimento entre duas pessoas, mas uma habilidade. A gente desenvolve, cria essa habilidade de amar. E eu acho que o prazer é a mesma coisa, não é uma coisa que acontece entre duas pessoas ou com duas coisas, ou comigo e alguma coisa que me acontece, mas simplesmente uma habilidade que eu crio, a habilidade de sentir prazer. Fabrícia, gostaria só de saber passar esses aprendizados para os meus filhos, de saberem sentir prazer sem culpa. Fabrícia, veja, eu gosto muito de conversar, né, com eles. Eu sempre conversei muito com os meus filhos. Eu me lembro que teve uma vez, minha filha tinha uns 7 anos e ela estava me dando muito trabalho. Eu percebi que ela estava querendo chamar atenção. E aí um dia eu virei para ela e falei assim: filha, sabe quando às vezes você fica querendo a atenção da mamãe e às vezes começa a fazer certas coisas para chamar atenção e fica irritada e aborrecida? Falei: pois é, filha, isso não funciona muito bem não. Vamos fazer um combinado? Da próxima vez que você quiser a atenção da mamãe, você fala assim: mãe, eu tô querendo a sua atenção. Na primeira oportunidade, eu vou parar o que eu tô fazendo e vou dar atenção para você. Daí uns dias, ela chegou para mim e falou assim: mãe, eu tô querendo a sua atenção. E aí, daí a pouco, na primeira oportunidade, eu fui lá e dei atenção para ela. Então, o que eu acredito, assim, né, tendo criado os 3, é que eles não sabem nomear muito as coisas, sabe, Fabrícia? Eles não sabem, eles não têm muita clareza daquilo que eles estão sentindo. Então eu nomearia para eles, né? Tudo pequeno, tudo curtinho, para não virar discussão, né? Mas no sentido assim de clarear para eles: nossa, como é bom sentir prazer, como é bom se satisfazer, nossa, que lindo isso, né? Nossa, como eu gosto quando isso acontece. Então veja, quando você traz de você, eles também pegam para eles, porque não duvide, meu bem, eles estão te olhando. Veja se eu te respondi, Fabrícia. Muito bom lembrar disso, né? O quanto é importante tornar hábito, a habilidade de sentir prazer e de amar. Meu bem, a vida está à nossa disposição, né? É claro, como eu disse, sempre pode melhorar? Sempre. Mas se a gente não sabe ser feliz agora, a gente não vai saber ser feliz quando tiver aquilo que a gente quer ter, né? Não adianta. Sentir prazer é a construção de uma habilidade, é a construção de uma capacidade, a capacidade de se satisfazer com aquilo que é. Porque muito a gente se revolta achando que a gente merecia mais, quando a gente não fez nem para receber aquilo que a gente tem, né? Quem foi que já nasceu tendo feito por receber a barriguinha da mamãe, o leitinho quente que ela dava, a troca de fralda, o carinho, o amor, o papai? Quem foi que nasceu tendo feito para receber qualquer uma dessas coisas? Não fizemos, né? O que a gente faz na vida é muito pouco perto de tudo que a gente tem. Então, é realmente a capacidade de dizer: não, isso que eu construí é bacana demais e merece ser... Gente, é saboreado, né? Saboreado, essa é a palavra. É saborear a vida como se você tivesse sentindo com o paladar a delícia daquilo que te satisfaz.
qualquer coisa que seja. A questão é, se você está aqui agora ou se você está assistindo gravado, gente, deixem aqui os comentários de vocês, as perguntas de vocês, as dúvidas. Ai, que delícia esses corações, adorei. Marquem as pessoas que vocês amam. Marquem, tem coisas que muitas vezes a gente tem uma ideia, mas não nomeia aquilo. Então, marquem as pessoas. Vamos discutir esse assunto, né? Esse perfil, ele tem umas, 3 semanas. Eu saí de um perfil maior, deixei um perfil maior ainda no Facebook, exatamente porque eu queria estar aqui para conhecer vocês, para conversar com vocês. A filosofia precisa fazer parte da nossa vida, né? Para que a gente realmente seja capaz de fazer sentido na nossa vida. E veja que quando a gente faz sentido na nossa vida, não é só na nossa vida que a gente traz sentido, né? Como a Fabrícia falou, a gente traz sentido para a vida dos nossos filhos, a gente traz sentido para a vida do parceiro, da parceira, dos amigos. A partir do momento que a gente começa a questionar tudo isso que está aqui. Né? Eu não estou dizendo com isso que o mundo é ruim. Não é isso. O mundo é bom, a gente que não compreende ele. Deixa eu ver aqui. Esse é o meu lema. Perfeito, Fabrício. Então não preocupa com seus filhos, sabe, meu bem? Eles vão ficar muito bem. Gente, qual é a fórmula para criar filhos resolvidos? Vamos nos resolver. É isso que precisa acontecer. Que bom, Dê, que você gostou. Então façam isso, coloquem aqui o nome das pessoas que vocês querem que assista a live. Sigam o nosso perfil, convidem as pessoas que vocês amam. Esse espaço é para ser um espaço de filosofia, autoconhecimento, debate, respeito, carinho, atenção. Não me chamem no direct se vocês quiserem falar comigo. Se aqui não tiver o meu contato no WhatsApp, eu já vou colocar, porque tem que ter, tá bom? Me chamem no WhatsApp e vamos nos falando, viu? Tudo que tá aqui é feito com muito amor e muito carinho para vocês. Deixa eu só ler aqui, porque depois no Instagram apaga tudo quando ele salva a live. Meninas, obrigada pelos corações e pelas flores, adorei. Muito bom, Cris, ter você aqui também. Ah, que bom que você gostou, meu bem. Vai ficar gravado, Rô, vai ficar gravado. Que bom que vocês gostaram. Gente, é isso. Um beijo grande para vocês. Eu tenho 22 segundos e tá acabando. Deixem aqui os comentários, as perguntas, as críticas. O que for aqui de vocês é muito bem-vindo, viu? Beijo grande, bom descanso a todos. E me falem se vocês estão treinando o que a gente combinou, hein? De sentir satisfação com tudo que é.